Pessoal, tudo bom? Já ouviu falar de semelhanças? Como assim semelhança, Guga? A gente dizer, olha, esse átomo é semelhante a ele, ao outro. Ele é um isótopo dos seus elementos. Aí tu vai dizer, então semelhança química é quando eles têm o que em comum? Exatamente. Semelhança química é quando dois átomos têm o mesmo número de prótons. Exatamente isso. Então, quando dois átomos têm o mesmo número de prótons, a gente diz assim, eles são semelhantes, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Não é legal? Então, a semelhança é dada pelo número de prótons. E o que danado é número de prótons, Guga? Vê, pessoal, todo átomo tem prótons e elétrons. Oxê, não tem nêutron, não? Não, tem uns que não tem nêutron, não. Esqueceu isso, é? Por exemplo, o hidrogênio 1,1. O hidrogênio 1,1, ele não tem nenhum neutrinho, porque ele só tem um próton e um elétron. Então, ele não precisa ter nêutron. Não é legal? Então, pessoal, a semelhança é dada pelo número de prótons. Dois átomos que têm o mesmo número de prótons são semelhantes. Guga diz, e como é que numa prova do Enem eles pedem isso? Vê, pessoal, aquele tipo de questão que a gente é acostumado, né? Quando ele pergunta assim, isótopo, isóbaro, isótono, eles perguntam de uma maneira mais legal. Vem-se embora para a gente ver. Deixa eu cantar. Olha aí, que bonitinho. Ele chega para você e bota. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos essas partículas estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Olha que sacada. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons. Vê, pessoal, o antimônio possui 50 prótons e possui vários isótopos. Isótopos com diferentes números de nêutrons, né? Aí ele diz, átomos que só diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. Olha que bonitinho. Eu coloquei aqui um gráfico para a gente identificar bem direitinho isso. Pessoal, o número de prótons do antimônio é 50, foi o que ele nos deu. Então, você vem aqui, ó, e vem construindo para ver a relação. Guga, essa retinha aqui é a estabilidade? Não. Estabilidade, ó, pessoal, olha bem, é quando tem esses pontinhos. Então, a estabilidade dele vai ser dada aqui, ó. Olha, começa mais ou menos aqui, e vai, ó, até onde? Até mais ou menos aqui. Então, se você parar para pensar, ele vai de aproximadamente 62 até aproximadamente quanto? 75, né? Então, para 50 prótons, eu vou ter elementos ainda, ó, estáveis. Olha que legal, para tu ver bem de pertinho, ó. Ó, 50 prótons, chegou aqui, ó, esse é estável, tá vendo essa bolinha? Então, ó, 62, 63, né? E o último é esse aqui, ó, 74, 65. Então, vai de 62 a 75, mais ou menos, né? Então, eu diria que o número de nêutrons dele vai de 62, mais ou menos, a mais ou menos 75. Então, ele me diz, eu vou ter o antimônio e vou ter os prótons dele até 62 a 72, 75. Aí ele diz, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem entre 12 e 24 nêutrons a menos do que o número de prótons. Pessoal, ele tem 50 prótons e pode ter, na minha visão, de 62 até quanto? Até 75. Então, ele tem 12 a mais e tem 15 a mais. Então, ele tem entre 12 e 15 a mais, não é isso? Então, bora ver, entre 12 e 24 nêutrons? Não, né?
ele tem entre quantos? Volta aí para a gente ver aqui direitinho. Entre, ó, aqui 62 e aqui o último, ó. O último dele vai ser quanto? 72, 75, né? Então, a gente tem entre 12 e 24? Não. Exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons? Claro que não. Entre 0 e 12 nêutrons a mais? 0 não, né? A gente viu que não. Entre 12 e 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Olha aqui, se ele tem 62 e o outro ele tem 74 e o número de prótons dele é 50, então ele tem entre 12 e 24, 25, né? Então a resposta é letra D. Então, pessoal, entre 0 e 12 não. Então eu queria que você ficasse bem entendidinho isso. Olha bem, presta bem atenção. Vou repetir o raciocínio. Eu tenho 50, tá? 50 prótons. E olha, fazendo aqui pela continha, ó, do primeiro. O primeiro vai ter 62, então tem 12 a mais. E o último, que ainda é estável, vai ter 75 ou tal. Então, se eu tenho 50 e vou para 74, 75, eu tenho 25 nêutrons a mais. Por isso que a resposta é quanto? De 12 a 24, 25 nêutrons a mais do que o número de prótons. Certinho, pessoal? Então, aqui, ó, tinha 50 com 62 dá 12, 50 com 75 dá 25. Mas Google é 24. Pô, o gráfico também, pessoal. O gráfico não é milimetrado para mim, né? Então, é mais ou menos 5, tal, 24, 25. Ninguém vai brigar por culpa disso. Então, você vê que é uma questão, né? Uma sacada da prova, como eles colocaram. Foi uma questão bem interessante. Então, agora que a gente já sabe isso, vamos embora. Vê, pessoal, a gente já sabe que a matéria é composta por átomos, né? E que esse átomo, ele tem duas regiões. Ele tem um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo é positivo, tem prótons e nêutrons. E a eletrosfera é negativa, tem elétrons. Então, deixa eu fazer aqui uma inserçãozinha de página. Eu sei que se eu tiver com você prótons, nêutrons e o quê? E elétrons, não é assim? Então, se eu tiver prótons e nêutrons, qual é a carga do próton? Positivo. Qual é a carga do nêutron? Não tem. E elétron é negativo. Qual é a massa? Pessoal, importante isso aqui, hein? A massa do próton é uma unidade, um Dalton, tá? Uma unidade de massa. O do nêutron é um pouquinho maior do que uma unidade. E o elétron é uma unidade dividido por 1836. Ou seja, é praticamente o quê? Desprezível. É muito pequeno, né, o valor da massa do elétron. Então, lembre-se, o que é que eu posso deduzir com você? A massa do átomo se concentra no núcleo. Eu posso dizer que a massa do átomo se concentra no núcleo. A massa do átomo se concentra no núcleo. Guga, é isso que a gente chama de massa atômica? Não. Aqui a gente chama, sabe de quê, pessoal? Número de massa. Oh, sim. Número de massa. O número de massa é a soma de quem? É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E a massa atômica é quantas vezes o isótopo é mais pesado, é a média ponderada dos seus isótopos mais comuns, que a gente vai ver em breve. Então, aqui, ó, o volume do átomo, o tamanho do átomo, é dado pela eletrosfera. Então, o volume do átomo é dado pela eletrosfera. Então, pessoal, a massa é a soma de quem? De prótons e nêutrons. E o volume é o elétron. Lembre-se que o raio do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes o raio do núcleo
segundo Rutherford nos seus experimentos. Então, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola, a eletrosfera era do tamanho da arquibancada de um estádio de futebol. Então, pessoal, baseado nisso, a gente pode dizer a você, o átomo, ele tem prótons e nêutrons. Qual é a função do nêutron? O nêutron que não tem carga, ele está ali no núcleo para evitar a repulsão entre os prótons, né? Porque o núcleo é pequenininho, mas ele é muito denso, ele é muito pesado, tá? E aí o que é que acontece? O nêutron evita a repulsão e os elétrons estão estabilizados na eletrosfera com igual número de elétrons e de prótons para que o átomo seja neutro. Então, o número de prótons, o número de carga positiva, a gente chama de número atômico. O número de carga positiva a gente chama de número atômico. E aí, pessoal, o número atômico, ele é a identidade, ele identifica o elemento químico. Ou seja, cada elemento químico tem um determinado número atômico e frio. Tá? Ferro, 26. Todo ferro tem que ser 26. Pode até mudar a massa, mas tem que ter o mesmo número atômico. Oxigênio é 8. Pode mudar a massa, mas não pode mudar nunca o número atômico. Cada elemento tem um número atômico, assim como você tem uma única identidade, espero eu. Então, vê, baseado nisso, a gente pode ter, olha, a representação do elemento. Aqui em cima tem um número de massa. Isso não é massa atômica, tá? Massa atômica é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Isso aqui é o número de massa. É a soma de quantos prótons mais nêutrons eu tenho, tá certo? Por que não bota elétron? Porque a massa do elétron, ela é desprezível. Então, aqui embaixo eu tenho o número de prótons, que é igual ao número de elétrons em um átomo neutro, e se eu subtrair a massa do número de prótons, eu acho o número de nêutrons, tá? Guga, tu pode mostrar isso pra gente? Posso. Vê bem. Imagina que eu tenho aqui, ó, ferro 26, 56. Legal? Então, isso aqui é o número de massa, tá? A é o que a gente chama de número de massa, tá certo? O número de massa. Aqui, 26 é o número de prótons. Número de prótons, que é também chamado de quê, pessoal? Número atômico, que é a identidade do átomo, não é? Número atômico. E aqui embaixo, 26, você tem 56 menos 26, eu tenho 30, que aqui é o meu número de nêutrons. Não é legal? Então, pessoal, se eu te perguntar, Guga, e o número de elétrons desse cara? Também é 26. Por que também é 26? Porque no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele é neutro. Então, prótons igual a elétrons. Ele é neutro. Prótons igual a elétrons. Legal? Então, num elemento, quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, olha aqui, ó. Hidrogênio, massa 1, próton 1. Não tem nêutron. Por que não tem nêutron? A função do nêutron é evitar a repulsão. Se o cara só tem um próton, ele vai repelir de quem? Dele mesmo, hein? É a mesma coisa de morar sozinho e querer fugir de casa. Não tem sentido, né? E ele não tem nêutron. Então, aqui, ó. Se eu tiver um número de prótons diferente do número de elétrons, aí eu tenho o quê? Eu tenho um íon. E aí, pessoal, é importante que a gente perceba que no íon eu tenho o quê? O número de prótons, ele é o quê, pessoal? Diferente do número de elétrons. Guga, ele pode ganhar próton? Não. Ou ele ganha elétron, ou ele perde elétron. 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 Jamais mexerás no núcleo, tá? Mexer no núcleo é bomba atômica. Então, se eu tiver um íon positivo, o que é um íon positivo? É aquele que tem um número de prótons maior do que o número de elétrons. Legal? Legal. Então, quando isso acontece, é porque ele perdeu elétrons, tá bom? Ele não ganhou prótons. E ele é chamado de quê? Íon positivo é chamado de cátion. Então, por exemplo, ferro 26 mais 2
cálcio, 20 mais 2. Alumínio, 13 mais 3. Quantos prótons o ferro 26 tem? Não mexe no próton, tem 26. E quantos elétrons? Mais 2, quer dizer que ele perdeu 2. Ele perdeu 2 elétrons, aí ficou com 2 prótons a mais, ficou com 2 cargas positivas a mais. Então ele tem quantos elétrons agora? 24. Aqui, ó, Z quanto? 20, não mexe. E o elétron? Né? Mais 2, então é porque ele perdeu 2, então é 18. Aqui, qual é o número atômico? 13. E qual é o número de elétrons? 13 perdeu 3, ficou com 10. Agora, eu também tenho o íon negativo, tá certo? E quando é que eu tenho um íon negativo, meu povo? O íon negativo é quando o número de prótons, agora, prótons é positivo, ele é menor do que o número de elétrons. Ah, entendi, Guga. Então, agora quer dizer o quê? Quer dizer que ele ganhou elétron, tá certo? Ele nunca ganha nem perde próton. Ele ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, ele é chamado de ânion. Exatamente. Então, Guga, mostra aí. Fluoreto 9. Qual é o número atômico dele? 9. E quanto é o número de prótons? 9 menos 1 quer dizer que ele ganhou um elétron. Ficou com 10. Guga, faz outra aí. Enxofre, 16 menos 2. Quantos prótons? Não mexe, 16. E elétron? Ganhou 2, 16 ficou com 18. Então, pessoal, quando eu tenho um íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Está aqui, ó. Cloro, 35, 17. Ele menos 1, tá vendo? Então, ele continua tendo 17 prótons, mas ganhou um elétron, ficou com 18. A carga dele é menos 1. Então, cátion perde elétron, ânion ganha elétron. Lembrem-se, ninguém ganha ou perde próton, certo? Fundamental a gente lembrar disso. E aí vem as semelhanças. O que são átomos isótopos, isóbaros e isótomos? Isótopos, PP. Isótopos, PP, prótons. Quando tem o mesmo número de prótons. Então, ele pertence ao mesmo elemento químico. Ó. Carbono e carbono. O que é que mudou neles? A massa. O número de nêutrons também, obviamente. Isóbaros. A é o quê? Massa. Quando dois átomos diferentes têm a mesma massa. Aí não pertencem ao mesmo elemento químico, não, tá? Não são parentes, não. Isótonos, quando tem o mesmo número de nêutrons. Também não tem nenhuma semelhança entre ser o mesmo elemento. E isoeletrônico, quando tem o mesmo número de elétrons. Aqui, ó. 11 perdeu 1, né? Essa carga positiva quer dizer que perdeu um elétron. Menos 2 quer dizer o quê? Ganhou 2 elétrons. E aqui é 0, nem ganhou nem perdeu, né? Quando não tem nada é porque é 0. Então aqui eu tenho 11, perdeu 1, ficou com 10. 8 ganhou 2, ficou com 10. E 10, quando ele é neutro, tem 10. Então esse pessoal aí é isoeletrônico. Então, pessoal, entenda, tá? O átomo, quando ele é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons, então ele tem a mesma identidade. Então ele pertence ao mesmo elemento químico, tá certo? São parentes bem próximos. Vamos lá. Deixa eu mostrar outra coisinha para tu aqui. Tu vai gostar. Vai gostar. Guga diz. Partilha aí com a gente. Estou partilhando. Vê. Os isótopos, eles são do mesmo elemento, não são? Ó, um caso bem comum. O próton, né, que é o hidrogênio comum, o deutério e o trítio. O deutério porque tem massa 2 e o trítio porque tem massa 3. Eles são elementos totalmente diferentes, tá? O deutério é um gás inodoro, incolor, inflamável, isótopo de hidrogênio. Agora, vê bem, ele forma uma água chamada água pesada, assim como o trítio. O trítio é radioativo, fortemente radioativo, usado na produção de bomba de hidrogênio. Olha aqui, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma aplicação disso? Considere a representação esquemática dos nucleídos abaixo. Aí ele diz, ó, A menos Z igual a N. Então, aqui, ó, N. A1 menos E1, N1. A menos E2, N2. A2 menos E, N1. E A3 menos E3 igual a N. O que é que ele está te dizendo aqui? Vem comigo para a gente fazer uma coisa bem legal. Aqui, ó. Aqui é A, tá? E aqui é A. Então, eu já sei que D e G têm a mesma massa. Então, eles são o quê? Isóbaros.
Tá vendo como ele foi legal com a gente? Guga, tem mais alguém aí? Não, aqui tem a 1, a 2 e a 3, então não tem, né? Vamos mudar a cor para ajudar? Bora. Olha, aqui eu tenho Z e aqui eu tenho Z. Então, D e J têm o mesmo número atômico, pertencem ao mesmo elemento, né? São isótopos. Tem mais algum? Não, Z1, Z2 e Z3, né? Não tem. Guga, tem mais alguma coisa aí? Eu acho que deve ter. Bora ver. Ó, N com N. Então, eu posso dizer que D e L têm o mesmo número de nêutrons, isótonos. Tem mais algum, Guga? Bora ver. Eu acho que tem. Aqui, ó. E e J também têm o mesmo número de nêutrons. Também são isótonos. Então, olha que legal. D e G são isótonos? Não. L e D são isótopos? Não. São isótonos, né? G e L não são nada. E e J são isótonos? São sim. E D e G são isótopos? Não, são isóbaros. Então, a resposta da questão, letra D. Basta você ficar atento, né? Lembrar dos conceitos de isótopo, isóbaro e isótono. Olha aqui. De novo, ó. A tem 11 prótons. Quem é que tem 11 prótons? Ninguém. Mais 23 menos 11 aqui dá 22 nêutrons. 24 menos 12 aqui dá 12. 13, 27 menos 13 dá 14. Aqui, ó, 14 mais 18 dá 32. Aqui é 16 com 15 dá 31. E aqui é quanto? 18 com 17 dá 35. Então, a gente tem quem aí? A gente tem D e F com o mesmo nêutron. Então, são isótonos. Tá vendo tu? Tem alguém isóbaro, Guga? 23, 24, 27, 32, 31 e 35. Não. Tem alguém isótopo? 11, 12, 13, 14, 15, 17. Não. Então, só tem D e F que são isótonos, né? Não tem ninguém isóbaro, Guga? Não, não tô vendo, não. Não tô vendo, não. Então, eu tô vendo, tem mais alguém que é isótono? Olha, aqui, ó. 11 para 23 dá 12, né? Eu tenho 22. Então, A e B também são isótonos. Não é isso? É. Então, A e B são isótonos e D e F são isótonos. Então, a resposta da questão, letra E. Não é legal, pessoal? Não é tranquilo? Então, acho que é um assunto que dá para a gente, né, navegar nele com bem alegria, bom e tranquilidade. Vamos lá, vamos fazer só mais uma questão e aí a gente vai para outro assunto, outra parte de outra questão. Olha aí. A descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica da matéria. Sabe-se hoje que os isótopos ferro 54 e ferro 56. Pessoal, ferro tem o quê? Tem respectivamente 28, porque aqui, né, é 26 o número do ferro, né? E aqui é 30, né? 30 com 26, 56. A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos de ferro e ferro é igual a... Pessoal, carga elétrica do núcleo? Carga do núcleo? O que é que a gente tem no núcleo com carga? Apenas prótons. Então, se eles são isótopos, eles têm mesmo números de prótons. Então, a relação entre a carga é quanto? 1 para 1. Não é verdade? De carga elétrica no núcleo, 1 para 1. Eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Então, tem a mesma carga elétrica. Legal? Então, pessoal, acho que foi bem legal, né? Um assunto interessante. Tamo junto, conta com a gente. Ó, qualquer dúvida, manda aqui para o canal, tá? Um beijo. Vamos embora.